Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional de Contas, peço desculpa, já há pouco tivemos essa questão noutra discussão. Chamou-se Tribunal de Contas ao Tribunal Constitucional. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas já aqui abordou nas suas respostas e houve questões que foram colocadas sobre esta matéria, o princípio da neutralidade orçamental. Eu gostava de retomar essa questão. A necessidade de observar esse princípio da neutralidade orçamental na contratação de PPPs. E, embora possa eventualmente, para muitos de nós, para as pessoas presentes, parecer excessivo ou redundante, em todo o caso eu penso que poderá ser útil dedicar alguns momentos para, ao relembrar e ao reenquadrar desse princípio e, se estivesse de acordo, eu pedia-lhe o favor que pudesse sintetizar essa ideia e esse princípio que já foi aqui mencionado, mas não tem sido explicitado ao longo das reuniões, da neutralidade orçamental. Obrigado. Está clarificado, para efeitos desta reunião e de outras, esse pressuposto, em vez de partir agora para uma análise contrato a contrato, que seria fastidioso e nem sequer seria possível no tempo que temos, a questão que eu lhe queria colocar sobre essa matéria, a montante da contratação que é feita, tem a ver com os limites da possibilidade de aferição dessa neutralidade. Isto é, nesta nossa audição, como praticamente todas até agora, tem ficado patente a enorme complexidade dos quadros contratuais, dos cenários financeiros, económicos, etc. E já nem falamos da impossibilidade evidente de prever o PIB em 2040. Já nem vou para aí. Falamos de implicações que decorrem dos contratos como aquelas que muito bem citou, até agora. Cláusulas contratuais, cartas de financiamento para pagamentos contingentes, custos não quantificados, os tais benefícios sombra, etc. Ora, o que eu lhe perguntava, do ponto de vista da análise e da observação até onde a vista alcança e até onde já não alcança, é de como é que entende, então, esse princípio da neutralidade orçamental de uma forma traduzida no concreto da análise que é necessário para cada contrato e para cada decisão no processo de uma PPP, em matérias tão complexas que incluem fatores que não são, dir-se-ia, monetarizados ou que são de forma tão questionável. Não sei se me faz entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão, estando naturalmente relacionada com esse ponto, também tinha em vista o problema da falibilidade, ou eu diria da margem de erro, se é que se pode chamar assim, da verificação destes pressupostos, desses cenários que depois concorrem para a verificação do princípio da neutralidade orçamental, que margem de erro essa que será ou seria tanto maior ou tanto mais perigosa, digamos assim, quanto maior é o âmbito e maior é o prazo da definição desses contratos. Porque um contrato a 30 anos, ou por outra, negociar com um horizonte para 30 anos é diferente de negociar com um horizonte a 3 meses. E eu agora digo-lhe porque é que estou a falar em 3 meses. Tem a ver com os prazos de vigência dos contratos de concessão e para a renegociação dos contratos de concessão. Eu agora queria falar da Fertagos, que também entra no âmbito desta comissão de inquérito, que foi renegociado, cujo contrato de concessão foi renegociado, na nossa opinião e não só, fora do momento em que o próprio contrato de concessão e suas bases previa o momento para a renegociação. Isto era o primeiro semestre de 2009, que o Governo mandatou uma comissão para negociar já no final do ano. E, portanto, quando nós confrontámos na altura o Governo com isto, a resposta que obtivemos, e estou a citar, é no sentido de dizer que o prazo referido nas bases de concessão é indicativo e não vinculativo e estamos perante um contrato celebrado livremente entre duas partes e que pode ser modificado a todo o tempo, desde que assim seja entendido necessário. Estou a citar a resposta que tivemos do Governo sobre os prazos. Eu perguntava-lhe se estes prazos são, de facto, indicativos ou vinculativos, para que nós possamos compreender melhor o que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha apenas manifestado a intenção de intervir e não faço questão nenhuma, mas como nestas coisas os últimos são os primeiros, e digo isto com propriedade, porque o último a falar tem sempre vantagem, não me importa nada de não ser o último a perguntar. E nesse sentido, como não me importa nada de não ser o último a perguntar, colocava apenas uma questão relacionada com a diferença entre o euro em 2014 e o euro em 2050. E pedindo ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas que, nesse contexto da imprevisibilidade essencial do euro em 2050, que é uma forma de sintetizar todo o conjunto de variáveis impossíveis de verificar desde já, num contrato que é muito mais do que o empréstimo a 30 anos ou 40. Se fosse um contrato de empréstimo, um contrato de financiamento a 30 anos, já poderia, como sempre, ter riscos. Um contrato com esta complexidade envolve aqui, de facto, problemas muito mais graves. E, portanto, eu, pedindo desculpa por insistir nesta questão, quando há pouco o Sr. Presidente falava na projeção rigorosa dos encargos, não só em termos nominais, mas em termos reais, no bom comparador público, na necessidade e na possibilidade que isto trará de clarificar e perceber os custos, eu não consigo deixar de ter esta perplexidade, que é: mas o que é que se consegue prever para daqui a 30 anos ou 40? Em que cenários? Numa complexidade deste tipo, em que as variáveis têm o peso muito maior do que em relação ao tal contrato de financiamento e de empréstimo, eu deixava esta questão e não se trata para já de discordância, é mesmo de necessidade de clarificar este ponto. Como é que se pode prever coisas desta grandeza e deste peso em termos de variáveis para o próprio contrato, quando o euro 2050 é impossível de adivinhar? Muito obrigado. Pronto. Então, agora, nesse caso, em vez de uma visão, uma visão sólida, é o mais consensual possível em termos científicos. tem que ser. Sr. Presidente, eu terminava com esta questão. Mesmo esse ponto, eu faço apenas um pedido, mesmo esse ponto de consenso científico, digamos assim, da visão possível, da antecipação dos cenários macroeconómicos, com tudo o que isso possa significar, num contexto de apuramento da complexidade e densificação da complexidade dos mecanismos contratuais, ao contrário da engenharia e de outras ciências, em que o contraparte do homem é a natureza, neste tipo de processos, o contraparte do homem é outro homem, e vão os dois aprofundando a sua experiência. E nesse sentido eu pergunto-lhe, uma coisa é o país e o Estado aprimorar-se no domínio das engenharias e da construção de estradas ou caminhos de ferro ou o que seja. Outra coisa é, à medida que o tempo passa, o Estado tem pessoas que sabem um pouco mais disto, mas do lado de lá da mesa também estão pessoas que sabem ainda mais. E desse ponto de vista a minha dúvida é, se todas estas incertezas, em que aquilo que cientificamente pode ser consensual, tem, apesar de tudo, um reverso de negociação em que há novas respostas, mas também há novas perguntas, se nós não podemos estar numa espiral de difícil equilíbrio na garantia tão necessária quanto desejável da salvaguarda do interesse público. E, dado o pouco tempo que tenho, eu fico por aqui e agradeço mais uma vez a sua presença.